O filho do milionário estava imóvel no chão de mármore, de olhos fechados, o corpo gelado pelo choque, enquanto a empregada, Helena, se ajoelhava ao seu lado, com as mãos trêmulas, segurando algo pequeno, escuro e que se movia. Helena, o que você fez? Sussurrou o mordomo, paralisado de medo. Passos fortes ecoaram pela mansão. O senhor Ricardo Vasconcelos, o homem cujo dinheiro podia comprar quase tudo, entrou na sala de repente, com o rosto pálido de pavor. O que aconteceu com o meu filho? Ele gritou, correndo na direção deles. Os lábios de Helena tremeram enquanto ela olhava para ele, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não o machuquei, senhor, ela sussurrou. Juro que eu só estava tentando ajudar. Ajudar! Gritou Ricardo, sua voz ecoando pelo enorme salão. Você tocou no meu filho? Você chegou perto dele sem a minha permissão? Helena abriu lentamente a palma da mão. Dentro, havia algo que ninguém ali jamais tinha visto. Algo estranho, escuro e úmido que brilhava sob a luz. Todos na sala deram um passo para trás com os rostos pálidos. O ar ficou denso, silencioso e pesado, até que um som suave quebrou o silêncio. Pai, a palavra veio do menino. O mesmo menino que havia nascido surdo. O mesmo menino que nunca tinha falado uma única palavra em sua vida. Por um momento, ninguém se moveu, nem mesmo Ricardo. E foi então que ele percebeu que a empregada tinha acabado de fazer o impossível. Caros espectadores, esta é uma história emocionante sobre amor, fé e o tipo de milagre que o dinheiro jamais poderia comprar. Fique comigo até o final, porque o que acontece a seguir vai tocar o seu coração e lembrá-lo que, às vezes, a cura mais poderosa vem das pessoas que menos esperamos. A mansão dos Vasconcelos era um lugar onde até o silêncio tinha seu próprio som. Cada canto da casa brilhava de tão limpo. Cada lustre reluzia como ouro. Mesmo assim, algo parecia faltar. A casa era enorme, mas carregava um vazio que nenhuma decoração conseguia esconder. Os empregados se moviam em silêncio de um cômodo para o outro, com cuidado para não fazer barulho. Diziam que o dono da casa, o senhor Ricardo Vasconcelos, gostava das coisas assim. Ricardo era um homem que vivia para a perfeição. Seu mundo era feito de agendas, reuniões e contratos que valiam milhões. Mas, por trás da aparência calma em seu rosto, havia um pai que não conseguia dormir à noite. Seu único filho, Lucas, havia nascido surdo. Nenhum remédio, nenhum médico, nenhum tratamento caro havia mudado isso. Ele passou anos viajando por vários países, pagando especialistas que prometiam esperança. Mas todas as vezes, ele voltava para casa com o mesmo silêncio vazio. Lucas tinha 10 anos agora. Ele nunca tinha ouvido o som da chuva, nunca tinha ouvido a voz de seu pai, nunca tinha dito uma única palavra. O único som que ele conhecia era o que via nos lábios das outras pessoas quando falavam. Às vezes, ele se sentava perto da janela e pressionava o ouvido contra o vidro, observando as árvores se moverem como se estivessem sussurrando segredos que ele nunca poderia ouvir. Os funcionários da mansão aprenderam a falar com ele usando sinais, embora a maioria mal tentasse. Alguns sentiam pena, outros o temiam, como se seu silêncio trouxesse má sorte. Mas uma pessoa o olhava de forma diferente. O nome dela era Helena. Helena era nova na mansão, uma jovem empregada negra, com seus 20 e poucos anos. Ela tinha vindo procurar trabalho depois que a doença de sua mãe a deixou com contas de hospital que não podia pagar. Ela usava o mesmo uniforme todos os dias, lavado cuidadosamente à mão todas as noites, e prendia o cabelo em um coque arrumado. Helena trabalhava em silêncio, nunca reclamando, nunca fofocando. Mas por baixo de seu rosto calmo, vivia um coração cheio de memórias que ela não conseguia esquecer. Helena teve um irmão mais novo chamado Tiago. Ele perdeu a audição após uma infecção estranha quando eram crianças. Ela se lembrava de como os médicos os mandaram embora porque não podiam pagar pelo tratamento. Ela se lembrava do olhar de desamparo no rosto de sua mãe e de como Tiago morreu em silêncio, sem nunca mais ouvir a voz dela. Desde então, Helena carregava uma promessa silenciosa em seu coração. Se algum dia encontrasse outra criança como ele, ela nunca desviaria o olhar. A primeira vez que Helena viu Lucas, ele estava sentado na escadaria de mármore, arrumando carrinhos de brinquedo em uma linha reta. Ele não olhou para cima quando ela passou, mas ela notou algo estranho nele. Ele não se movia como a maioria das crianças. Ele era cuidadoso demais, quieto demais. Seus olhos estavam cheios de algo que ela reconhecia: solidão. A partir daquele dia,
Helena começou a deixar pequenas coisas para ele nos degraus. Um pássaro de papel dobrado, um pequeno chocolate embrulhado em papel dourado, um bilhete curto com um desenho. No início, Lucas não reagiu, mas uma manhã, ela encontrou o chocolate desaparecido e os pássaros de papel ao lado de seus brinquedos. Aos poucos, algo começou a mudar. Quando Helena limpava as janelas perto de sua sala de brinquedos, ele se aproximava, observando seu reflexo. Ela sorria e acenava. Ele começou a acenar de volta. Uma vez, quando ela deixou cair uma xícara, ele riu silenciosamente, segurando a barriga com as duas mãos. Foi a primeira vez que alguém na mansão o viu sorrir. Dia após dia, Helena se tornou a única pessoa em quem Lucas confiava. Ela lhe ensinou pequenos sinais com as mãos e ele a ensinou a ver alegria nas pequenas coisas. Ela não o tratava como um paciente. Ela o tratava como um menino que merecia ser ouvido, à sua maneira. Mas nem todos estavam felizes com isso. Uma noite, enquanto Helena limpava a mesa de jantar, o mordomo-chefe sussurrou de forma ríspida: "Você deveria ficar longe dele. O Sr. Ricardo não gosta que os funcionários se aproximem demais." Helena ergueu o olhar, surpresa. "Mas ele parece mais feliz", disse ela em voz baixa. "Isso não é da sua conta", respondeu o mordomo. "Você está aqui para limpar, não para criar laços." Helena não disse nada, mas seu coração discordava. Ela sabia como era a solidão e a via toda vez que olhava nos olhos de Lucas. Naquela noite, enquanto os outros funcionários iam para seus quartos, Helena sentou-se perto da janela da cozinha, pensativa. O som do relógio passava devagar. Ela se lembrou de Tiago, seu irmão, e de como ninguém se importou o suficiente para notar sua dor. Ela não podia deixar isso acontecer novamente. Na manhã seguinte, ela encontrou Lucas sentado no jardim, coçando a orelha e franzindo a testa. Ele parecia desconfortável. Helena se ajoelhou ao lado dele e gentilmente fez o sinal. "Você está bem?" Ele balançou a cabeça negativamente. Ela se inclinou, virando a cabeça dele um pouco para ver por dentro. A luz do sol bateu em sua orelha e por um segundo, ela viu algo que fez seu coração parar. Bem lá no fundo, algo escuro estava brilhando. Helena piscou, sem ter certeza do que tinha visto. Parecia uma pequena sombra se movendo, mas ela pensou que talvez estivesse enganada. Ela não o tocou, apenas sorriu e disse suavemente: "Vamos contar ao seu pai, tudo bem?" Lucas balançou a cabeça e fez um sinal rápido. "Médicos não." Suas mãos tremiam enquanto ele sinalizava novamente. "Eles me machucam." Helena ficou paralisada. A dor brilhou nos olhos dele. E naquele momento, ela entendeu tudo. Ele não tinha apenas medo de hospitais. Ele estava apavorado. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. A imagem daquela coisa escura dentro da orelha dele a assombrava. E se fosse algo sério? E se fosse a razão pela qual ele nunca conseguia ouvir? Ela pensou em ligar para alguém, mas lembrou-se de como a mansão funcionava. Sem a aprovação do Sr. Ricardo, ninguém dava ouvidos. E o Sr. Ricardo mal falava com ela. No dia seguinte, a inquietação piorou. Lucas continuava tocando na orelha, fazendo uma careta de dor. Helena o seguiu até a sala de brinquedos com o coração batendo forte de preocupação. Ela não sabia o que fazer, mas não podia mais ignorar aquilo. Ela sussurrou para si mesma: "Senhor, me guie, por favor." Quando Lucas fez outra careta de dor e seus olhos se encheram de lágrimas, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela enfiou a mão no bolso e pegou um pequeno alfinete de prata que usava para consertar seu uniforme. Ela se ajoelhou ao lado dele e disse baixinho: "Está tudo bem. Eu vou te ajudar." E naquele exato momento, enquanto sua mão trêmula se aproximava, a porta atrás dela rangeu. Alguém estava observando. O som da porta rangendo fez Helena congelar. Ela se virou lentamente e viu o Sr. Ricardo Vasconcelos parado na entrada. Seu terno estava perfeito como sempre, seu rosto calmo, mas sério, como o de um homem acostumado a ser obedecido. "O que você está fazendo?" Sua voz era baixa, mas pesada. Helena levantou-se rapidamente, escondendo o pequeno alfinete de prata atrás das costas. "Senhor, me desculpe", disse ela suavemente. Ele estava com dor, eu só estava tentando ajudá-lo. Os olhos de Ricardo foram dela para seu filho. Lucas estava sentado no chão, segurando a orelha e piscando. Ele não estava chorando, mas seu rosto mostrava desconforto. "Você não é médica", disse Ricardo com firmeza. "Se algo está errado com o meu filho, você me chama. Você não toca nele." Helena abaixou a cabeça. "Sim, senhor. Eu entendo." Ele suspirou profundamente, passando a mão pelo
pelo rosto. Já tive muitas pessoas prometendo ajudá-lo. Todas elas falharam. Não posso mais arriscar. Sua voz falhou um pouco na última palavra, mas ele rapidamente se endireitou. Pode ir agora, acrescentou. Helena assentiu, segurando as lágrimas que subiam aos seus olhos. Ela queria falar, contar a ele o que viu, mas o tom dele dizia para não fazer isso. Ela se virou e saiu em silêncio, seus passos lentos e pesados. Quando chegou ao corredor, ela se encostou na parede e sussurrou. Ele não sabe o quanto aquele menino está sofrendo. Horas se passaram. A mansão voltou ao seu ritmo silencioso. As empregadas poliam os móveis. O cozinheiro preparava o jantar, e os guardas ficavam do lado de fora como estátuas. Mas dentro do coração de Helena, o silêncio era mais alto do que nunca. Ela não conseguia parar de pensar em Lucas. O jeito como ele tocava na orelha, a coisa escura que ela achou ter visto lá dentro, o medo em seus olhos quando ele disse, médicos não. Naquela noite, ela foi para seu pequeno quarto atrás da lavanderia e sentou-se na beirada da cama. Sua Bíblia estava aberta ao seu lado, embora ela não estivesse lendo. Ela apenas olhava para as páginas e sussurrava, Senhor, o que eu faço? O velho relógio fazia seu tic-tac lentamente. Ela pensou em seu irmão Tiago novamente. A lembrança de seu último dia voltou com força. O jeito como ele a olhou, tentando dizer algo que não conseguia. Ela havia prometido a si mesma que nunca mais ficaria parada vendo outra criança sofrer. Helena se levantou de repente. Ela não conseguia dormir. Ela voltou pelo corredor vazio, seus pés descalços silenciosos contra o chão frio. As luzes estavam fracas, a casa dormia. Apenas o zumbido fraco do ar-condicionado preenchia o ar. Ela parou do lado de fora do quarto de Lucas. A porta estava entreaberta. Lá dentro, a pequena luz noturna brilhava suavemente. Lucas estava acordado, sentado em sua cama, com as mãos pressionadas na orelha novamente. Helena entrou devagar. Está doendo de novo? Ela sinalizou gentilmente. Ele assentiu, com os olhos úmidos. O coração de Helena doeu. Ela se ajoelhou ao lado da cama e olhou mais de perto. Deixa eu ver. Ela sussurrou. Ele hesitou. Depois se inclinou para a frente. A luz do abajur tocou sua pequena orelha e, novamente, ela viu algo lá no fundo, brilhando fracamente. Desta vez, ela tinha certeza de que algo não pertencia ali. Sua respiração ficou presa. Está tudo bem, ela sussurrou, tentando manter a voz calma. Serei gentil. Ela enfiou a mão no bolso e tirou o alfinete de prata. Sua mão tremia. Fique bem quietinho, certo? Lucas parecia assustado, mas assentiu. Ela respirou fundo e moveu o alfinete lentamente para mais perto. Seus dedos tremiam tanto que ela mal conseguia segurá-lo com firmeza. A pequena forma escura parecia se mover mais para dentro, como se estivesse se escondendo. Por favor, senhor, ela sussurrou. Me guie. Então ela sentiu. A ponta do alfinete tocou em algo macio e pegajoso. Com cuidado, ela o enganchou e puxou. Por um momento, nada aconteceu. Então, algo deslizou para fora, pequeno e úmido, caindo na palma da sua mão. Era preto, redondo e se movia ligeiramente. Helena congelou. Seu coração quase parou. Ela não sabia o que era, mas sabia que não deveria estar dentro do ouvido de uma criança. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ele tocou a orelha, piscando rapidamente, confuso. Então ele engasgou. Helena se inclinou, assustada. Lucas, você está bem? Suas mãos foram para a garganta e então sua boca se abriu. Um pequeno som saiu, rouco, quebrado, mas real. O corpo inteiro de Helena congelou. Seus lábios se entreabriram e seus olhos se encheram de lágrimas. Você falou. O som veio novamente, suave, mas mais claro. Helena, seu coração parou. Ele tinha acabado de dizer o nome dela. Ela deixou o alfinete cair, com as mãos tremendo. Meu Deus, ela sussurrou. Você consegue me ouvir? Lucas cobriu os ouvidos de repente, se encolhendo com o barulho do tic-tac do relógio na parede. Seus olhos se encheram de medo, mas também de admiração. Helena se aproximou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Está tudo bem, disse ela com a voz trêmula. Está tudo bem. Você está ouvindo pela primeira vez. Lucas olhou ao redor da sala, com o rosto cheio de confusão e choque. Ele apontou para a janela enquanto o vento balançava as cortinas. Som, ele perguntou com a voz trêmula. Helena assentiu, sorrindo por entre as lágrimas. Sim, isso é som. Ela não percebeu a porta se abrindo novamente. O mordomo estava lá, de olhos arregalados, paralisado. Mas o que é isso? Helena se virou, assustada. Por favor, não grite. Ela sussurrou rapidamente. Ele pode ouvir agora. Eu não sei como, mas ele pode ouvir. Mas o mordomo não acreditou nela. Ele deu um passo para trás e gritou. Senhor Ricardo, venha rápido! Lucas se assustou com a voz alta,
cobrindo os ouvidos novamente, choramingando. Helena o abraçou gentilmente. Está tudo bem, não tenha medo. Passos pesados ecoaram pelo corredor. Ricardo apareceu na porta com o rosto pálido, a voz como um trovão. O que está acontecendo aqui? O mordomo apontou para Helena. Senhor, ela estava tocando nele de novo. E olhe para o menino. Os olhos de Ricardo foram do mordomo para seu filho. Lucas estava tremendo, agarrado a Helena, seus lábios se movendo como se estivesse tentando dizer algo. Então, do nada, uma única palavra saiu. Pai. A sala ficou completamente em silêncio. A respiração de Ricardo ficou presa na garganta. Seu corpo congelou como se o próprio tempo tivesse parado. Por anos, ele sonhou em ouvir aquela única palavra. Helena olhou para ele com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele pode ouvir, senhor, ela sussurrou. Ele realmente pode. Ricardo não conseguia se mover. O mordomo ficou sem palavras. Até o relógio parecia ter parado. Então Lucas falou novamente, sua voz fraca, mas real. Pai, não fique bravo. As pernas de Ricardo fraquejaram um pouco. Seus olhos brilharam. Ele sussurrou para si mesmo. Essa é a voz do meu menino. Mas o choque rapidamente se transformou em raiva. Sua voz se elevou. O que você fez com ele? O que você colocou no ouvido dele? Helena balançou a cabeça aterrorizada. Eu não o machuquei, senhor. Eu só tirei algo que estava lá dentro. Algo, gritou Ricardo. Você poderia tê-lo matado. Antes que Helena pudesse responder, o som de pés correndo encheu o corredor. Os seguranças entraram correndo, cercando-a. Senhor, por favor, Helena chorou. Me escute, ele pode ouvir agora. Mas a voz de Ricardo era fria. Levem-na daqui. Enquanto os guardas agarravam seus braços, Lucas gritou. Não! Foi a palavra mais alta que ele já havia dito. E a última coisa que Helena ouviu enquanto era arrastada foi o menino chorando seu nome. Helena sentou-se na sala de segurança, com as mãos algemadas, as lágrimas secando em seu rosto. Os guardas estavam perto da porta, em silêncio, esperando por ordens. Do corredor, ela ainda podia ouvir o choro fraco de Lucas. Cada vez que ele gritava seu nome, seu coração se partia um pouco mais. Ela sussurrou para si mesma. Deus, por favor, faça com que eles vejam que eu não o machuquei. No andar de cima, a mansão era um caos. Ricardo andava de um lado para o outro na sala de estar, sua mente girando. Seu filho havia falado. Ele havia ouvido sua voz. Era impossível. Por 10 anos, todos os médicos disseram que isso nunca aconteceria. No entanto, uma empregada tinha feito isso em minutos. O mordomo tentou falar baixinho. Senhor, talvez devêssemos ligar para o hospital. O menino pode estar em perigo. Ricardo assentiu rapidamente. Sim, ligue para eles agora. Diga para mandarem uma ambulância. Quero todos os especialistas de prontidão. Em poucos minutos, luzes piscando encheram a entrada da mansão. Os paramédicos entraram e levaram Lucas gentilmente em uma maca. O menino continuava tentando falar, sua pequena voz tremendo. Pai, Helena. Helena ajudou, mas Ricardo não conseguia nem olhar para Helena. Ele seguiu a maca para fora, com o coração dividido entre a confusão e o medo. Ele não sabia se o que aconteceu foi um milagre ou um erro. No hospital, o ar cheirava a desinfetante e preocupação. Máquinas apitavam suavemente. Médicos de jaleco branco corriam de um lado para o outro. Ricardo estava atrás de uma parede de vidro, observando enquanto examinavam seu filho. Suas mãos tremiam um pouco, algo que ele não sentia há anos. Ele havia enfrentado investidores, políticos e líderes mundiais. Mas agora, na frente de seu próprio filho, ele se sentia impotente. Um dos médicos saiu e falou com cuidado. Senhor Vasconcelos, fizemos alguns exames rápidos. A audição dele parece ter sido restaurada, pelo menos temporariamente. Ricardo piscou. Temporariamente? O que isso significa? O médico ajeitou os óculos, nervoso. Ainda não sabemos. Encontramos sinais de irritação no ouvido dele e algum tipo de substância estranha. Precisaremos fazer exames mais aprofundados. Substância estranha? Repetiu Ricardo, o peito apertando. Que tipo de substância? O médico hesitou. Algo biológico. Nunca vimos nada parecido. Poderia estar lá há anos. Ricardo ficou pálido. Anos? Você está me dizendo que todos esses especialistas que o trataram nunca notaram? O médico desviou o olhar. Às vezes, essas coisas são complicadas. A voz de Ricardo se elevou, mas ele a manteve baixa o suficiente para não assustar Lucas.
complicadas, eu paguei milhões a vocês. Todos os anos eu o levei para tratamentos ao redor do mundo. Vocês escanearam cada parte dele e não viram algo que estava bem dentro do ouvido dele? O médico engoliu em seco e disse em voz baixa: Senhor Vasconcelos, talvez o senhor devesse se sentar. Há outra coisa. Ele abriu uma pasta e a deslizou sobre a mesa. Ricardo franziu a testa e olhou para baixo. Dentro, havia relatórios médicos assinados e carimbados. Ele começou a ler, seus olhos se movendo mais rápido a cada linha. Então ele parou. No final de um relatório, havia palavras impressas que fizeram seu estômago revirar. Manter diagnóstico para aprovação de financiamento contínuo. A conta Vasconcelos permanece ativa. A boca de Ricardo ficou seca. Ele leu de novo, só para ter certeza. Dizia exatamente o que ele temia. Eles estavam mentindo. Seu filho nunca foi tratado de verdade. Eles o mantiveram surdo para continuar recebendo o dinheiro. Ele fechou a pasta com força, seu corpo inteiro tremendo. Seus monstros, ele sussurrou. Vocês venderam a dor do meu filho por lucro. O médico olhou para baixo, envergonhado. Senhor, eu não tinha conhecimento dessa parte. A diretoria cuida dessas contas. Ricardo nem o ouvia mais. Ele se virou e saiu do escritório, com a cabeça girando. Cada passo parecia pesado, como se a culpa o pressionasse. Ele havia confiado neles, acreditado em cada promessa porque era mais fácil do que encarar a verdade. No final do corredor, ele viu Lucas sentado na cama do hospital. O menino sorria fracamente, com um curativo perto da orelha. Ele parecia pequeno e frágil, mas vivo. O peito de Ricardo se apertou. Pela primeira vez, seu filho olhou para ele e o ouviu respirar. Pai, disse Lucas em voz baixa, sua voz trêmula, mas real. Ricardo congelou. Ele não conseguia nem responder. Lágrimas encheram seus olhos antes que ele pudesse impedi-las. Ele se aproximou e sentou-se ao lado da cama. Suas mãos tremiam enquanto ele tocava o rosto de Lucas. Você realmente pode me ouvir? Ele sussurrou. Lucas assentiu e sorriu. Onde está a Helena? A pergunta o atingiu com mais força do que qualquer golpe. Ricardo desviou o olhar. Ela não está aqui. Traga ela, disse Lucas suavemente. Ela me ajudou. Ela não é má. A garganta de Ricardo se apertou. Por um longo momento, ele não conseguiu falar. Então ele se levantou e se virou para a enfermeira na porta. Diga aos guardas para soltarem a empregada. Tragam-na aqui. Minutos depois a porta se abriu novamente. Helena entrou. Seu uniforme estava amassado, seu rosto pálido, mas calmo. Ela parecia alguém que chorou por muito tempo, mas não tinha mais lágrimas. O rosto de Lucas se iluminou quando a viu. Helena, ele disse, sua voz fraca, mas alegre. Helena cobriu a boca, ofegante. Você ainda consegue falar, ela sussurrou. Ele assentiu, rindo baixinho. Você me ajudou. Ricardo ficou em silêncio, observando-os. Algo dentro dele se quebrou. Todo o orgulho, a raiva, a descrença. Tudo começou a desaparecer. O que tomou seu lugar foi a culpa. Uma culpa profunda e dolorosa. Ele olhou para Helena e falou em voz baixa. Como você soube? Como você sequer pensou em olhar dentro do ouvido dele? Helena hesitou. Sua voz era baixa. Eu notei que ele tocava na orelha todos os dias. Ele estava com dor. Pensei que talvez houvesse algo pequeno preso ali. Eu não queria machucá-lo, mas não podia simplesmente ficar olhando. Os olhos de Ricardo se suavizaram. E você tirou aquela coisa. Ela assentiu. Eu não sei o que era, senhor. Se movia. Parecia que estava lá há muito tempo. Ricardo se virou para o médico novamente com a voz trêmula. Todos esses anos, e nenhum de vocês verificou direito. Nenhuma vez. O médico parecia derrotado. Sinto muito, senhor Vasconcelos. Isso não deveria ter acontecido. Ricardo expirou profundamente com os olhos úmidos. Ele olhou de volta para Helena, que estava ali, quieta. Você viu o que nenhum deles viu, disse ele suavemente. Porque você realmente olhou. Helena não respondeu. Ela apenas abaixou a cabeça. Eu não fiz isso por agradecimento, senhor. Eu fiz porque não podia deixá-lo sofrer. Ricardo engoliu em seco. Sua voz falhou quando ele disse. Eu pensei que o dinheiro poderia consertar tudo. Eu estava errado. A sala ficou em silêncio. Por um momento, tudo o que se ouvia era o zumbido fraco das máquinas ao lado da cama de Lucas. Finalmente, Ricardo falou novamente, seu tom mais calmo. Helena, eu lhe devo um pedido de desculpas. Eu deveria ter escutado. Fui cego pelo medo. Helena balançou a cabeça. O senhor é um pai. Estava com medo de perdê-lo. Eu entendo. Os olhos de Ricardo brilharam novamente. Ele assentiu lentamente, olhando para ela com algo novo em sua expressão. Respeito. Enquanto a noite ficava mais silenciosa, ele se sentou ao lado do filho, segurando sua mãozinha. Lucas se encostou nele, sonolento, mas sorrindo. Helena ficou perto da porta, observando-os. Pela primeira
primeira vez, havia paz na sala. Não o silêncio frio que a mansão antes tinha, mas o tipo caloroso, o tipo que vem depois das lágrimas. No entanto, no fundo, Ricardo sabia que isso não era o fim. Se o hospital mentiu, outros também mentiram. Ele estava prestes a descobrir algo muito maior do que imaginava, e desta vez, ele não ficaria em silêncio. A manhã chegou devagar, como se o próprio sol hesitasse em nascer sobre o que a noite havia revelado. Os corredores do hospital estavam silenciosos. Ricardo não havia dormido. Ele estava sentado na área de espera com os cotovelos nos joelhos, olhando para o chão. Sua mente repassava cada erro que ele havia cometido. Ele havia confiado em homens de jaleco branco mais do que em seu próprio coração. Ele havia assinado cheques sem fazer perguntas, e ao fazer isso, permitiu que transformassem seu filho em um negócio. Quando Helena se aproximou dele naquela manhã, ele nem a notou a princípio. Ela ficou em silêncio, segurando um copo de papel com um café na mão. "O senhor deveria tomar isso", disse ela suavemente. Ficou acordado a noite toda. Ricardo ergueu o olhar. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto cansado. "Você não precisava me trazer isso", disse ele. Helena sentou-se ao lado dele. "O senhor também não precisava acreditar em mim", ela respondeu. Por um momento eles ficaram em silêncio, mas não era o mesmo tipo de silêncio de antes. Era pacífico, quase curador. Então Ricardo falou. "Os médicos admitiram", disse ele em voz baixa. "Eles sabiam o que estava acontecendo. Mantiveram isso escondido porque lhes trazia dinheiro." Helena fechou os olhos por um instante. "Isso é cruel", ela sussurrou. Ricardo assentiu lentamente. "Passei anos construindo coisas, empresas, sistemas, hospitais, programas. Pensei que estava ajudando as pessoas, mas agora vejo que o mundo que ajudei a criar só escuta quando o dinheiro fala." Helena olhou para ele. "Então mude isso", disse ela. "O senhor tem o poder para fazer isso." Ele virou a cabeça na direção dela, seus olhos cheios de algo novo. "Propósito. Você tem razão. Eu vou." Algumas horas depois, Ricardo convocou uma coletiva de imprensa ali mesmo, na sala de conferências do hospital. Repórteres lotaram o espaço, com câmeras piscando e microfones prontos. Ninguém sabia por que o famoso empresário havia chamado a mídia de repente. Ricardo subiu ao microfone, seu rosto calmo, mas firme. Helena estava no canto de trás, observando em silêncio. Ele começou a falar devagar, cada palavra firme e cheia de significado. "Por 10 anos, me disseram que meu filho nunca ouviria. Paguei pelos melhores médicos, a melhor tecnologia, as melhores promessas que o dinheiro poderia comprar. E eu acreditei neles, mas na noite passada, uma empregada em minha casa fez algo que nenhum especialista conseguiu. Ela devolveu a audição ao meu filho." A multidão murmurou. As câmeras clicaram mais rápido. Ele continuou. "O que descobrimos depois é pior do que eu jamais imaginei. A condição do meu filho não era o destino, era lucro. Ele foi mantido doente para que algumas pessoas pudessem continuar sendo pagas." A sala ficou em silêncio. O peso de suas palavras atingiu a todos de uma vez. Ricardo levantou uma pasta cheia de documentos médicos. "Estes são os documentos que provam isso, assinados por pessoas que fizeram um juramento de curar, mas escolheram a ganância. É isso que acontece quando a compaixão é substituída pelo dinheiro." Ele fez uma pausa, olhando para baixo por um momento antes de levantar a cabeça novamente. "Eu fazia parte desse mundo. Ignorei o que realmente importava. Mas a partir de hoje, isso muda. Estou lançando uma nova fundação. Tratamento médico gratuito para todas as crianças com problemas auditivos, não importa de onde venham ou quanto possam pagar." Os repórteres começaram a aplaudir suavemente. Alguns enxugaram os olhos. A voz de Ricardo suavizou. "E a primeira pessoa que estou contratando para liderar essa missão é a Helena." Todas as cabeças se viraram para ela. Ela congelou de surpresa, com a mão cobrindo a boca. Ricardo sorriu gentilmente. "Ela me ensinou o que significa ouvir, não com dinheiro, mas com o coração." Após a conferência, quando todos foram embora, Ricardo a encontrou do lado de fora da entrada do hospital. O ar estava fresco, o sol brilhante, mas suave. Helena ainda parecia chocada. "Senhor, o senhor não precisa me dar nada", disse ela em voz baixa. "Eu só estava fazendo o que era certo." Ricardo balançou a cabeça. "Você não ajudou apenas meu filho. Você abriu meus olhos. Você me lembrou que as pessoas importam mais do que o poder." Ela sorriu fracamente. "Fico feliz que o Lucas esteja bem. Era tudo o que eu sempre quis." A expressão de Ricardo se suavizou. "Ele não para de perguntar por você, sabe? Ele não para de dizer o seu nome.
O sorriso dela se aprofundou um pouco, com lágrimas surgindo em seus olhos. Ele é um menino corajoso. Quando eles voltaram para o quarto, Lucas estava sentado na cama, brincando com um carrinho de brinquedo. Ele ergueu o olhar quando eles entraram e sorriu. Helena, ele chamou. O coração de Helena derreteu. Ela correu até ele e o abraçou gentilmente. Senti sua falta, ela sussurrou. Lucas riu baixinho. Você parece feliz, disse ele. Helena sorriu por entre as lágrimas. É porque eu estou. Ricardo os observava em silêncio. Pela primeira vez em sua vida, ele viu como era o amor quando era puro, simples e real. Não era o tipo que precisava de grandes gestos ou palavras sofisticadas. Era o tipo que simplesmente ficava. Dias depois, a mansão parecia diferente. O ar que antes parecia pesado, agora carregava risadas. Lucas corria pelos corredores, seus pezinhos batendo no chão. Ele ainda falava devagar, com cuidado, mas cada palavra era um tesouro. Helena voltou ao trabalho, mas não mais como empregada. Ricardo a tornou parte de sua casa, alguém de confiança, alguém da família. Todas as noites, eles se sentavam juntos no jardim. Ricardo lendo relatórios da fundação, Helena ensinando novas palavras a Lucas, e Lucas rindo dos sons que antes ele nunca pôde ouvir. Às vezes, Ricardo apenas sentava e os observava, as duas pessoas que haviam mudado sua vida. Nesses momentos, ele sentia algo que não sentia há anos: paz. Uma noite, enquanto o sol se punha e o céu ficava alaranjado, Lucas ergueu o olhar de seu desenho e perguntou: Pai, posso dizer uma coisa? Ricardo sorriu. Claro, filho. Lucas apontou para Helena e disse devagar: Ela é minha heroína. Helena cobriu o rosto tentando não chorar. Ricardo olhou para ela com um sorriso orgulhoso. Ela é a minha também, disse ele suavemente. Mais tarde naquela noite, quando todos dormiam, Ricardo estava perto da janela de seu escritório, olhando para o jardim silencioso. A fonte lá fora brilhava sob a luz da lua, a mesma que costumava lembrá-lo do silêncio. Mas esta noite soava diferente. Ele podia ouvir a água, constante e viva, e isso o lembrava que o silêncio não era mais seu mundo. Helena passou pela porta silenciosamente. O senhor ainda está acordado? Ela perguntou. Ricardo assentiu. Só pensando. Sobre o quê? Ele sorriu gentilmente. Sobre como, às vezes, a menor das vozes pode mudar tudo. Helena sorriu também. É verdade. Eles ficaram ali em silêncio por um tempo. O tipo bom de silêncio. O tipo que não precisava de palavras. Quando Ricardo finalmente se virou para ela, seus olhos estavam suaves. Obrigado, Helena. Você não devolveu apenas a audição do meu filho. Você me devolveu a minha também. Ela baixou os olhos, humildemente. Às vezes, todos nós só precisamos que alguém nos escute. Ricardo assentiu. E desta vez, eu vou escutar. Lá fora, a fonte continuava a jorrar. O som, suave e cheio de vida. Lá dentro, risadas ecoavam fracamente do quarto de Lucas. Um som que nunca mais seria subestimado. Pela primeira vez, a mansão Vasconcelos não era uma casa de silêncio, mas um lar cheio do som do amor. Caros espectadores, às vezes na vida, o silêncio não vem de nossos ouvidos, ele vem de nossos corações. Ficamos tão ocupados buscando sucesso, buscando conforto, que paramos de ouvir as pessoas que realmente precisam de nós. O senhor Ricardo tinha todo o dinheiro do mundo. No entanto, foi preciso uma empregada com nada além de bondade em seu coração para abrir seus ouvidos e sua alma. Ela não curou seu filho com ciência ou mágica. Ela o fez com amor, com atenção, com um coração que se recusou a ignorar a dor. Helena não fez apenas um menino ouvir, ela ensinou um pai a escutar. E esse é o maior milagre de todos. Se você já se sentiu invisível, não ouvido ou esquecido, lembre-se desta história. Porque em algum lugar, alguém como a Helena ainda existe, alguém que escuta quando o mundo permanece em silêncio. E às vezes, isso é tudo o que é preciso para trazer de volta a esperança, a vida, e para nos lembrar o que realmente significa amar. Se esta história tocou o seu coração, por favor, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para nunca perder outra história como esta. Diga-nos nos comentários de onde você está assistindo e que lição você aprendeu com a história de Helena hoje. Seu comentário pode inspirar outra pessoa a escutar com o coração